até que Ele venha. Se não partirmos antes, ainda estaremos aqui, vivendo esta realidade e, como vimos ontem, lidando com a perseverança do pecado. Essa maldita natureza que nos acompanha desde o nascimento e que insiste em retomar o controle desde quando fomos orientados a Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Essa terrível que trabalha massageando o nosso ego, centrando-nos na satisfação pessoal. Essa maldita natureza que nos impulsiona a viver na vitrine. Sabe vitrine? Quando você vai para o shopping, o que você mais vê, além de pessoas, são vitrines. E essa maldita natureza nos impulsiona a viver na vitrine, passando uma imagem daquilo que gostaríamos de ser, no anseio do elogio e do amor dos outros por nós, e por nossas ideias, por nossos gostos, especialmente neste tempo em que vivemos de expansiva exposição virtual. Essa terrível, horrível natureza, cuja estratégia é a idolatria, levando o ser humano a tirar o foco do Criador e sustentador da existência e voltar-se para o seu próprio coração, ao privilegiar tudo que condiz com sua própria imagem. Foi inclusive a forma como o apóstolo Paulo iniciou sua carta aos Romanos, revelando o problema do homem carente do Evangelho para ser salvo, que se rebelou contra o Criador, mudando o foco de seu referencial para o seu próprio coração. Ouça 3 versos do 1º capítulo. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal, do Criador, por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal. Meu irmão, minha irmã, e você que nos visita, ouça, tudo na vida, e quando eu digo tudo, é absolutamente tudo, sem nenhuma exceção, é uma questão de adoração. O que difere é a quem adoramos. Ou nós adoramos o Criador e sustentador da realidade, ou nós adoramos a nós mesmos, usando de subterfúgios, de ídolos diversos, para satisfazer o ídolo maior, que somos nós mesmos. Tudo é uma questão de adoração. O pecado persevera. Foi o que vimos ontem. Porém, no entanto, apesar disso, nós não estamos fadados ao seu jugo. Pois agora, em e por Cristo, somos salvos e nos alegramos na perseverança da salvação. Abra sua Bíblia para a sequência do texto que consideramos ontem, Romanos capítulo 8. Eu quero ler os versos de 1 a 11, farei a leitura desses versos e depois voltaremos a alguns desses versos. Romanos capítulo 8, versos 1 a 11. Diz assim o texto: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Pode manter sua Bíblia aberta nesse texto. Considerando tudo o que escrevera até aqui, especialmente no capítulo 7, o apóstolo fez uma afirmação e uma observação. A afirmação é simplesmente maravilhosa para todos nós que estamos em Cristo Jesus, gerando confiança, gerando paz, gerando segurança, expectativa do que está por vir. Já a observação continuará sendo ótima para quem corresponde ao seu conteúdo, ou será temerosa para quem não se encaixa ao conteúdo exposto, ou mesmo para quem tem dúvidas. Então eu quero conduzir os irmãos a esta afirmação e observação que Paulo faz no texto, neste texto. A afirmação do verso 1 ao verso 8, não há condenação para os que estão em Cristo. Isso é maravilhoso, não é? Verso 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há qualquer coisa que desfigure ou desconfigure a salvação estabelecida pelo Senhor. Veja que diante do que ele escrevera sobre a tensão existente no homem salvo, Paulo deu aqui neste verso uma guinada espetacular, com uma afirmação que renova a nossa alma, combatendo aquele aspecto de descontrole e de desesperança que nós vemos no capítulo 7. É como se ele dissesse: não se deixe levar por qualquer artimanha, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Inclusive, ele retornou a esta tese no final do seu texto, nos versos 31 a 39, que nós não consideraremos hoje. Mas ele volta, no texto, talvez um dos mais conhecidos de sua carta, quando ele afirma que ele tem convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, o que garante que nada, nem mesmo a perseverança do pecado, tão real em nosso viver, pode nos separar da condição em Jesus Cristo? A resposta de Paulo é: porque ele, o Senhor, cumpriu o exigido em nosso lugar. A lei do Espírito
em Cristo, liberta da lei do pecado. Isso está no verso 2 que nós acabamos de ler. O que a lei era impotente para fazer, por causa do pecado, por causa dessa presença do pecado e dessa perseverança do pecado, Cristo o fez em forma humana, condenando o pecado em sua própria esfera. Ele viveu e cumpriu totalmente as exigências da lei. Por isso ele afirmou: eu vim para cumprir toda a lei. Tudo aquilo que era necessário para obter a salvação e aplicar esta salvação para os que seriam alvos do seu sacrifício. Como homem, sem pecado, perfeito, ele o fez nos representando. Como Deus, nos religando ao Criador, em tom infinito. Um resgate que trouxe consequências definitivas sobre a nossa vida. Não há condenação para os que estão em Cristo, porque Ele cumpriu o exigido em nosso lugar. E nos versos 4 a 8, Paulo vai dizer que não há condenação para os que estão em Cristo, porque Ele fez com que o princípio da vida se cumprisse em nós. Esse é o propósito do resgate, providenciado e executado por Deus em Jesus Cristo, o princípio da vida, o andar na santidade, que abordaremos amanhã, se o Senhor permitir, o andar na justiça, estando devidamente libertado da escravidão do pecado. Olha o verso 4 novamente, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo vai apresentar um contraste entre carne e Espírito, e até o verso 10 ele o faz. Ele descreveu um sistema aqui de valores fundamentais, um centro moral que indica a forma como as pessoas vivem. Isso está no verso 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A consequência da visão de mundo da carne, isto é, de nossa natureza, desta natureza pecaminosa, que persiste em nós, e que tem parceria com um sistema deste mundo, coordenado, governado por Satanás. Esta natureza, a consequência de sua visão, é a morte. A separação completa de Deus. Morte enquanto respiramos. Até chegar na morte definitiva, na separação do corpo e da alma, selando aquilo que vivemos aqui, porque após a morte, tudo será consequência do que aqui vivemos. Então ela trabalha com esse aspecto e esse espírito de morte. Morte enquanto estamos aqui. Morte em nossos relacionamentos. Trabalhando para que cada um viva de acordo com o seu ego. Aquilo que agrada o seu próprio coração. Criando assim, no final das contas, dissolução entre os relacionamentos. A consequência, por outro lado, da visão de mundo do Espírito é vida e paz. Verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A razão pela qual a visão de mundo da carne, da natureza pecaminosa é tão fatal, está baseada em sua visão de Deus. Ela é ativamente hostil ao Senhor. Não é uma natureza pacata. Não é uma natureza que está parada dentro de nós, assistindo o que acontece conosco.
é uma natureza presente e ativa, insistente em nos conduzir. E sempre no sentido contrário daquilo que o Senhor estabelece ou estabeleceu, inclusive dentro do contexto a partir da lei, da sua lei. Ela é definida por essa recusa de se submeter a Deus através de sua lei. Então, quando pessoas são movidas pelo pecado, elas tornam-se impotentes em ouvir, em entender, em desejar e em buscar a Deus. Mas para os que estão em Cristo, tudo muda. E é exatamente a partir daí que Paulo apresentou a sua observação. Ele fez a afirmação: não há condenação para os que estão em Cristo, do verso 1 ao verso 8. Mas a observação é: se estão em Cristo. Você ouviu? Não há condenação para os que estão em Cristo. Podemos falar isso juntos? Podemos? Vamos ver se eu sou um bom regente. Vamos lá. Não há condenação para os que estão em Cristo. Não foi legal, não. Se você tem convicção disso, você tem que falar com convicção. Isso gera alegria na gente, satisfação, toda a expectativa nesta e na vida que está por vir. Então vamos falar juntos mais uma vez. Não há condenação para os que estão em Cristo. Observação: se estão em Cristo. Paulo vai nos versos 9, 10 e 11 apresentar várias condicionais. Paulo agora se volta para seus leitores diretamente e personaliza a discussão sobre a vida cristã. Ele não abandona a sua afirmação. Verdadeiramente não há condenação. Em primeiro lugar, se o Espírito habita em nós. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, os seguidores de Cristo, os salvos, devem viver sob o domínio do Espírito. A habitação do Espírito é um dos pontos desenvolvidos por Paulo em suas cartas. E ele realça tanto o aspecto do selo como garantia de nossa salvação, como também o aspecto de uma vida controlada pelo agir do Espírito por meio da palavra de Cristo. Controle. Essa é a ideia, por exemplo, do texto na sua carta aos Efésios, quando ele fala de enchei-vos do Espírito. A ideia é controle do Espírito. Isso me faz lembrar, ou me fez lembrar, das palavras do próprio Senhor, registradas por João em seu Evangelho. Eu vou aqui mencionar para os irmãos, no capítulo 15, quando ele disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, ou o que desejardes, e vos será concedido. Eu vou repetir: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, palavras de Jesus Cristo, permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Daí a pessoa elabora uma lista considerável. Pense aí,
faria parte da sua lista? Você tem desejos? Se Deus virasse para você literalmente dessa forma, de forma pessoal, direta, e dissesse: pode pedir, que eu vou conceder. Faça a sua lista. O que você pediria? O que habita constantemente a sua mente, o seu coração? Pois bem, a pessoa elaboraria uma lista considerável. Talvez alguns simplificariam essa lista ao iniciá-la com, por exemplo, dinheiro. Afinal de contas, provavelmente numa lista de muitos pedidos, muitas coisas seriam adquiridas com dinheiro. Isso é um exemplo. Então, imagine o Senhor que sonda o coração, ao examinar a pessoa, encontra a cobiça. Aquela que vimos ontem, no capítulo 7, como estratégia da natureza pecaminosa para influenciar o viver da pessoa. Desejos plantados no coração. E a pessoa então se dar a cobiçar para satisfazer o desejo do seu coração. E o Senhor então observa a cobiça. E a pessoa percebe, de alguma forma, que o Senhor não concede o dinheiro solicitado na proporção desejada. E ela então, frustrada, reclama: e o pedir que será concedido? Mas ela ignora o início do texto, fundamental com suas condicionais. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você. Porque quando permanecemos em Cristo, e o seu Evangelho persevera em nós, pela direção do Espírito Santo, gradativamente, nós passamos a pensar como Cristo, a sentir como Cristo, a desejar como Cristo, a planejar como Cristo, e naturalmente o que pedimos está em sintonia com o que Ele traçou para nós, e por isso Ele afirma que concederá. Perceba que não é a pessoa iniciando o processo e Deus confirmando, mas sim Deus trabalhando em nós, moldando o nosso ser, renovando o nosso coração, tornando-nos literalmente discípulos. Isto é, pessoas conforme a sua imagem, a imagem do Mestre. Por isso Paulo afirmou: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A presença do Espírito em nossa vida é a marca divina da salvação assegurada. E não há ensino nas Escrituras que crie a possibilidade de entrada e saída do Espírito no salvo. Quer dizer, uma vez selado, uma vez marcado definitivamente. E ainda, esta presença do Espírito, presença ativa do Espírito Santo, é a garantia de progresso em nossa santificação. Isso deve produzir alegria e tranquilidade no salvo, mas não o pensamento de frouxidão quanto à santidade. Como se estou salvo e garantido, então posso viver o que desejar. Talvez até para evitar tal perspectiva, Paulo apresentou a consequência da presença do Espírito em nós.
verdadeiramente não há condenação, se o Espírito habita em nós. E se Ele habita em nós, nos inclinamos para a vida. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Meu irmão, minha irmã, viver segundo o Espírito é viver dentro da comunidade do Espírito, que é moldada pela visão de mundo que Deus dá, que Deus produz. É a ideia desenvolvida por Paulo em suas cartas. Eu vou trazer um exemplo para vocês, eu vou ler um desses textos. Ouça com atenção esse texto. Depois eu apresento o endereço para quem não identificar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa carne, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas, mortos em vossos delitos e pecados, vivendo debaixo do sistema deste mundo, andando de forma manietada pela natureza que existe em nós. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A partir de nossa conversão, e é este o ponto que Paulo, normalmente em suas cartas, liga, o despojar e o revestir, foi ali que isto aconteceu. A partir do momento em que nós somos conduzidos a Jesus Cristo e convergimos para Ele, a nossa vida se transforma em um constante reaprendizado. Tendo o Evangelho como nosso referencial. Se há tal inclinação, se há tal despojamento, eu li Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 11. Se há tal despojamento da morte, então verdadeiramente somos habitados pelo Espírito, e se somos habitados pelo Espírito, somos do Senhor, e não há mais condenação sobre nós. E a consequência é que estaremos destinados à ressurreição para a vida. Verso 11, voltando para Romanos: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O corpo está morto por causa do pecado. Essa expressão faz menção à realidade da morte física, resultado do pecado na humanidade. E há duas implicações aqui para nós. A primeira: nosso corpo envelhece, caminhando para a morte.
Nós não gostamos disso. Ninguém aprecia isso. Em condições naturais, comuns. Todo mundo, pelo contrário, procura retardar o máximo possível, pelo menos a aparência do envelhecimento. E manter uma boa vida, uma boa saúde, e assim por diante. Esse é o preço do pecado, ou da presença do pecado na nossa vida. Não temos como fugir disso. Morremos a cada dia. Hoje eu estou numa fase maravilhosa com minha esposa, curtindo os netos. E não faz muito tempo que eu desejava isso. Meus filhos ainda eram adolescentes, eu já ficava pensando, olha, quando eu quero chegar na fase em que eles vão casar, vão me dar netos, eu vou comprar minha moto e andar por aí com a minha esposa. E eu estou cumprindo isso literalmente, inclusive com a moto. É maravilhoso olhar e ver o fruto do nosso fruto, ver traços em nossos netos ou nossas netas que vimos em nossos filhos. É bom demais perceber os nossos filhos suando e sofrendo um pouco daquilo que sofremos também. Isso é um pouco da malignidade, do pecado em nós também. Mas o fato é que estamos morrendo a cada dia, caminhando para a morte. Porém, mesmo morrendo, nosso espírito em Cristo continua a crescer, na alegria de viver, no regozijo em Deus, no prazer de adorar e de poder nos relacionar com o Senhor. E a segunda implicação é que mesmo após a morte física, a separação da alma do corpo, seremos no tempo estabelecido por Deus, vivificados para sempre. A morte está destinada a sucumbir. É o título espetacular de uma obra de Joe Owen. A morte da morte, na morte de Cristo. Fantástico. A morte morreu na morte de Jesus Cristo. Não se deixe levar, meu irmão, minha irmã, pelo engano de sua antiga senhora, aquela que ainda habita em você, mas que não deve possuir controle mais absoluto. Se você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Absolutamente nada que o afaste do Senhor e do destino de vida estabelecido por Ele para você. Porém, essa verdade é garantida aos que estão em Cristo. E esses são os que possuem a habitação do Espírito Santo, mudando o seu jeito de ser e de agir, conduzindo-os a um viver diferente, no qual contemplamos a diminuição da ira, da indignação, da maldade, do preconceito, da maledicência, da linguagem obscena, da mentira, do desamor e de tantas outras coisas, promovidas pela natureza que ainda possuímos. E por outro lado, contemplamos o aumento do amor, do perdão, da reciprocidade, da santidade, da autenticidade, da fidelidade, da paixão por Deus, da paixão pela igreja do Senhor, da responsabilidade por sua missão, do desenvolvimento dos dons e talentos como a adoração, da alegria e da paz e da expectativa da vida por vir. Você está em Cristo?